Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, semana começando e a gente quer saber do mercado do feijão. Semana passada uma pressãozinha nos preços foi registrada e, afinal de contas, para o produtor isso significa uma tendência? Significa que a partir de agora a gente vai ter algum tipo de acomodação nos preços? Ou temos ainda uma relação entre oferta e demanda limitada que justifiquem preços ainda firmes? Perguntas para quem acompanha o mercado de perto, para quem está todo dia na lida do feijão. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai falar desse mercado interno, mas a gente vai também discutir um pouquinho as oportunidades do mercado internacional que a gente está perdendo. Certo, Marcelo? Sem dúvida. Bom dia a você, bom dia a todos os produtores, né? Vamos lá, vamos iniciar nossa semana. Muito bem, eu falei que semana passada a gente teve uma ligeira pressão nos preços. Como é que a gente entende essa pressão nos preços? É motivo de preocupação? É tendência sendo determinada? Tem alguma novidade no mercado acontecendo? Enfim, qual que é a sua análise, Marcelo? Olha, até o momento, a variação de preço que foi detectada, tá alguma coisa aí ao redor de 5%, que variou em algumas regiões para menos. Eu não tenho como analisar hoje que isso seja uma tendência. Eu acredito que 5%, quando você tem aí preços da ordem de R$300, R$350, é uma variação bastante cabível. Ele não implica numa tendência de baixa, né? Mas implica numa variação normal. O que nós temos observado é que, como os preços em patamares, aonde estão, vamos falar primeiro do feijão carioca, acima de R$300, ninguém quer brincar de ter estoque de feijão para ver o que vai acontecer, né? Toda a indústria, o empacotamento, ele está esperando. Chega o pedido, ele compra o produto, né, e entrega e liquida a operação. Aqueles especuladores que normalmente vivem da especulação também estão temerosos. Além de temerosos, cá entre nós, o capital que era necessário para comprar uma carreta de feijão quando era R$150, é metade hoje, né? Você precisa do dobro de dinheiro para comprar a mesma quantidade, né? Então, a capacidade de especulação também mudou. A disposição de comprar feijão e especular com feijão acima de R$300, sabendo que vai diminuindo a possibilidade de grande valorização, também acaba contribuindo para uma certa inibição do mercado. Eu acredito que é uma somatória de situações que acabam fazendo com que nós tenhamos, ainda que sem ter uma safra maior, nesse momento não há uma colheita maior de feijão, nós tenhamos em alguns momentos uma certa acomodação no mercado um pouco mais lento. A gente está falando de preços em que patamar, Marcelo? Qual que é o preço que está sendo praticado? Eu estou olhando aqui a tela aqui do preço nacional do feijão e estou vendo que em São Paulo, no final da tarde, né, no final da tarde de sexta-feira, teve feijão ANFC 9 negociado a R$350. Lá em Unai, Agronorte, provavelmente a NFC 9 também, nota 8, né? Esse em São Paulo era 8,5. Um nota 8 foi vendido à vista a R$300. Alguns dias atrás era 315, 320. Na sexta-feira, então, foi vendido a 300. Próximo ali, no noroeste de Minas, aconteceram outros negócios entre 300 e 320. Mato Grosso tem a colheita agora da segunda safra, ela vem acontecendo, também acima dos R$300. Aí varia um pouco de acordo com a cor, depende da distância que a lavoura está do asfalto, né? Quantos quilômetros o caminhão vai ter que andar em estrada de chão, pequenas variações, né? Muitas vezes nós escutamos agora esses dias, mas foi vendido feijão a R$300 lá no Mato Grosso. Quando você conversa com o produtor e com o comprador, e não só o buchicho do mercado, aí você vai ver que ele tinha 5% de soja, algum tipo de defeito ele tinha, ou ele era de uma peneira muito baixa,
Acontece também, tem lavouras mesmo em condições ideais que não produzem o melhor dos feijões, né? Então, é bastante relativa essa questão aí de se o preço cedeu ou não. Por enquanto, eu diria para você que o patamar de preço está mantido, entre 300 e 350 reais para feijão carioca, continuou sendo mantido durante a semana passada. E tem fôlego para mais quanto tempo, Marcelo, você acha? Principalmente quando a gente começa a observar a relação de oferta e demanda, né? Então, se as informações dos produtores estiverem corretas, o volume maior a ser ofertado começa ali para o dia 10 de julho, 15 de julho. Aí sim, a gente vai ter efetivamente um maior volume de feijão. Enquanto isso, durante o mês de junho, até o final do mês de junho, se há alguma onda de compra, e ela pode acontecer, a gente sabe que existe lógica para esperar que tenha uma nova onda de compra ainda antes do aumento de volume de colheitas lá no mês de julho, não é difícil você ver uma pequena variação de novo, uma certa valorização do produto. Porque é claro que todos vão ficar cada vez, à medida que se aproxima o período de colheita, todos vão ficando mais cautelosos. Né? Os compradores vão ficando mais cautelosos e os próprios produtores ficam mais cautelosos na medida em que não vão apostar tanto. Né? No começo ele aposta de que, bom, ainda pode ser que suba mais antes da safra, eu vou apostar e vou tentar pegar um preço melhor. A cautela do produtor leva ele, bom, 320, 315, 330, uau, é um baita preço, eu vou tratar de vender e realizar de uma vez. Então, o período que antecede o volume maior de colheita é um período também que já começa a apresentar preços que começam a refletir essa proximidade da colheita, não a oferta em si. Mas a oferta em si, como você colocou aí, é só a partir de julho, a oferta abundante. Mas é uma oferta abundante a ponto de pressionar as cotações na hora que ela chegar? A partir do momento que ela começar a acontecer em volume maior, a gente vai ter dia a dia um volume sendo disponibilizado maior para o consumidor. O que tudo indica? Né? Nós temos visto aqui pelos relatórios dos produtores, né, e das sementeiras, os agrônomos, os corretores, os empacotadores mesmo, que aumenta a cada ano a área plantada de feijões de escurecimento lento. Isso faz toda a diferença. Porque na medida em que o preço for caindo no mês de julho, agosto e setembro, você vai tendo, em algum momento, o produtor optando por negociar mais tarde o seu feijão. Então, lembra, a gente que conversa aqui há mais de 10 anos, né, Alexander? A gente tinha só cabelo preto naquela época. É verdade. A gente comentava, né? Uau, o feijão é que nem tem um comportamento de verdura, né? Colheu tem que vender, é que nem uma alface, perde valor e tal. Gente, isso está acabando cada vez mais. A gente nunca mais usou esse termo, se você for buscar ele, a gente nunca mais falou sobre isso. Por quê? Porque a área plantada de feijões que podem ser armazenados vai aumentando. Então, a pressão que haveria toda no mês de agosto e setembro, ela vai acontecer, ela vai trazer esses preços de R$300 para baixo, muito provavelmente número ao redor de R$200, mas a partir de um determinado valor, o produtor vai dizer, epa, agora desse valor para baixo eu não vou vender, eu prefiro esperar e ir negociando mais tarde. E o produtor vai estar corretíssimo. Por quê? Se nós temos um valor para a soja estimulante e todos os fatores que têm feito com que se aumente a área plantada de soja, por exemplo, na região sul, em detrimento do feijão, que seria colhido em janeiro, fevereiro e março, é claro que o período se estende para esse produtor colher e negociar, é um período bastante maior que vai acabar acontecendo. Ele vai ter uma mercadoria que ele pode esperar. O que tem de construção de armazéns climatizados por esse Brasil afora é impressionante. Muito armazém climatizado, que é usado para várias coisas. Muito também para guardar o feijão e esperar um bom momento de negociação. Diante de todos esses argumentos que você colocou, Marcelo, estamos diante de um novo patamar de preço para feijão ou aquele preço de abaixo de 100 que a gente viu muitas vezes acontecer aí ainda pode voltar, Marcelo?
Olha, os patamares vão se firmando na medida em que os custos vão modificando. Dólar a 5 é lindo para exportar, mas dólar a 5 é horrível para custos de produção. Em algum momento isso reflete. Então, nós tínhamos aí primeiro a 100, depois, mais recentemente, 130, 140 o custo do produtor, ou seja, vender abaixo desse patamar era realizar prejuízo. Agora, eu diria para você que abaixo de 160, 170 vai ser um número na cabeça dos produtores, e intuitivamente, sem fazer as contas exatamente da produtividade ainda, é o que os produtores começam a relatar. Gente, abaixo de 160 eu guardo tudo e vou esperar. E é prejuízo, eu não vou vender. Então, é claro que vai mudando o patamar de preço. Isso é uma realidade. Muito bem. Agora, as opções, as alternativas, Marcelo, você lembrou bem aí da questão do mercado interno, enfim, do fator de poder gerenciar melhor a comercialização, a entrada desse produto, evitar concentração, consequentemente evitar pressão nos preços, mas existe uma outra forma de aproveitar um mercado em expansão, que é o mercado internacional. Primeiro, conta pra gente o que esse mercado internacional tem de novidade e depois os motivos que justificariam aí fazer um investimento em feijões nesse momento, na sua avaliação. Bom, o mercado mundial começa ali pela África, né, que não demanda grande volume, mas normalmente demanda os feijões pinto beans do hemisfério norte, do México, dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente. Então, esses países começam a buscar o feijão rajado. Pode ser que algum volume pequeno de feijão carioca, mas é para a comunidade de língua portuguesa da África. Não é aquele mercado de saudade, né? Mas é o mercado das colônias, né? Ex-colônias portuguesas espalhadas ali pela África. Então, esse seria um mercado que eu diria para você, nós não podemos pensar em produzir mais feijão carioca, porque pode ser que tenha esse mercado lá. Até aí seria muito precipitado, né? Você tem um outro mercado, que é o mercado do feijão preto. Toda a América Latina, eu diria para você, México para baixo, e pode botar na sacola aí Cuba, Venezuela, enfim, o Peru, né? Ontem, isso é uma coisa bem interessante, que a gente comentava fora do ar, né, Alexandre? Pessoal da área do Ministério da Agricultura trabalhando no domingo lá fora, pelas demandas que existem e procurando, por exemplo, ontem foi o caso da Dida Agrícola do Brasil, lá no Peru, procurando por ofertas de feijão preto que possam atender a demanda daquele país. Peraí, mas o Peru, feijão preto, não seria uma coisa normal. O novo normal, porque está cheio de venezuelano lá. Muito venezuelano foi para lá. Não tive tempo ainda de analisar a quantidade que demandou lá para o Peru. Mas aonde os venezuelanos foram, eles estão levando o hábito de consumir mais feijão preto. Você tem os feijões vermelhos, né? Quebra no hemisfério norte, lá no mês de agosto, setembro. Os vermelhos, Dark Red grande, né? O cranberry, os feijões rajados. Você tem um déficit mundial, porque a China vem produzindo menos a cada ano, por uma estratégia governamental. Você tem problema climático que diminuiu a oferta lá, e o resultado é muita demanda por feijão no Brasil. Acontece que quando você tem um feijão a R$300 um carioca, você falar em vender feijão com contrato a 200 parece sem sentido, mas a gente tem que pensar bem. Por quê? Feijão a carioca a R$300 não é normal. Né? E isso vai voltar ao patamar normal. Há pouco a gente comentava, talvez o custo seja 160, 170, alguma coisa assim. Você ter um contrato com uma empresa exportadora, ou mesmo uma empresa no mercado interno, ao redor de R$200, para parte da sua produção, pode ser interessante pensar nisso. Lembrando sempre, no mundo todo, né, países que produzem feijão, como, vamos pegar Estados Unidos, o produtor lá planta sabendo que ele vai vender nos bons momentos do mercado.
caiu um pouco, segura, para. Né? Não vende. O mercado volta a consumir, volta a ofertar e volta a realizar. Eu conversava dias atrás com o Dr. Menezes, né, que é da TAA, o pesquisador que desenvolveu o Maré, o Dano, o Gol, né, e tantos outros feijões. E ele me dizia, Marcelo, o melhor feijão hoje para o produtor, a melhor safra de feijão é aquela safra de feijão de barracão. E não é barracão aqui na região sul da cidade, né? É o barracão mesmo que o produtor tem e vai vender no melhor momento. E a gente comparava essa situação que começa a acontecer no Brasil com aquilo que já acontece há décadas, né, em outros países que produzem feijão, tanto para o seu mercado interno como para exportação. Né? Então, é buscar atender as demandas que vão acontecendo ao longo do tempo. E daí, né, Marcelo, eu te perguntava, mas como é que a gente convence o produtor a investir, a criar um hábito, a entender uma variedade nova em termos de comportamento, adaptação de clima, enfim, fazer ele investir numa situação dessa, se de repente esse movimento mundial é só em função de uma falta pontual do feijão no mercado internacional. Daí você me explicava que não, que tem tendências aí, motivos que justifiquem o produtor prestar atenção nesse mercado, certo? Vamos lá, quais são os pilares e qual é a origem de tudo isso mais recente, tá? Vamos pensar um pouquinho juntos aí. Antes da Covid, nós tínhamos uma onda na Europa e na Ásia, nos países de maior poder aquisitivo, uma onda vegana e vegetariana. Tanto que essa onda no Brasil já representava 15% da população brasileira. Nada, 30 milhões de habitantes dentro do Brasil consumindo menos carne ou não consumindo carne. Né? Ok. Essa onda, a princípio, ela vai continuar, né? Porque a economia de vários países no mundo vai ter problema, e vai existir um certo empobrecimento em geral, mas rico é rico, gente. Rico, ele vai ficar menos rico, mas vai continuar rico. Então, ele vai continuar tendo um apreço pela natureza, um desprendimento daquilo que ele gosta, né? Mas para poder conservar o meio ambiente, ele vai continuar buscando retomar essa linha de raciocínio. Então, esses aí são os opcionais, eles têm a opção de vir a consumir. Aí nós temos aquela situação chinesa, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, consumiam também parte dela, não é todo mundo, carne de caça, carne de animais domésticos, eles vão precisar consumir mais proteína vegetal. Proteína vegetal no mundo são os pulses. Proteína vegetal, no entendimento da grande maioria dos nutricionistas, nutrólogos, enfim, as pessoas que estudam as tendências gastronômicas do mundo e nutricionais do mundo, dizem que soja é para fazer proteína animal. Né? Então, eles não vão consumir mais soja, eles vão consumir mais feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Por isso, o Brasil, né, e o produtor brasileiro está no melhor lugar do mundo. Nós temos visto aí as instituições Embrapa, IAC, né, o IAPAR, que mudou de nome, mas o IAPAR, a EPAMIG, todos eles fazendo um trabalho de diversificação de variedades. Por quê? Para atender esse público diversificado. Seja ele por um poder aquisitivo maior, seja ele por uma necessidade imposta, como no caso da China, seja pela necessidade, enfim, do mundo de ter mais alimentos. Né? A FAO está muito preocupada, eles já fizeram mais tenders, né, que são aqueles leilões de compra, para tentar segurar as pessoas nos países onde elas estão. Né? Acabei de mencionar a migração da Venezuela. O quanto isso significa em termos de mudanças num país que recebe lá 1 milhão de refugiados. Né? Então, precisa manter eles lá. Então, você tem motivos antes da Covid e pós-Covid. Todos eles apontam para o maior consumo. O que o Brasil tem para oferecer? Feijão carioca. Eles não querem. Né? Eles buscam outros feijões. O nosso consumidor busca outros feijões. O Ministério da Agricultura vem defendendo também a produção de outros feijões. E o produtor de feijão,
é um produtor diferenciado, é um produtor muito esperto, muito inteligente e que já saiu daquele caminhozinho mais fácil de produzir soja, milho. Não, ele já veio para aquilo que era considerado risco, ele já planta feijão. Então, esse produtor, basta ele ter conhecimento do mercado, como você está fazendo agora, Alexandre, isso vai chegar para os produtores, conhecimento de que o mercado mundial vai continuar demandando e que existem contratos para serem fechados a R$200. Uau, mas R$200 perto de 300? Não, R$200 perto de 160 do Carioca, ou 170, que vai ser o preço normal. Levando em consideração que esse produtor também, os mais, eu diria assim, mais experientes, eles vêm fazendo o quê? Planta uma parte de feijão carioca, planta uma parte de outros feijões, e destes outros feijões, uma parte ele fixa o preço. Então, se é R$200 e existe a expectativa de 240, 250, ele já garantiu o custo dele. Eu acredito que é por aí, né? Não é mexer na emoção do produtor, isso nunca funcionou. Tem que mexer no bolso, tem que entrar dinheiro no bolso do produtor. E é essa forma que os feijões vão contribuir para entrar mais dinheiro no bolso do produtor. Ô Marcelo, pelo que a gente tem analisado. Mas isso já está acontecendo ou precisa de estímulo ainda? Olha, nós precisamos de boas novidades como a semana passada, né? Bem quietinho lá, de repente, Panig lançou uma semente de feijão Mung. Né? E nós não tínhamos uma semente de feijão Mung mais adaptadas a alguns microclimas, por exemplo, de Minas Gerais. Aliás, tem uma semente de feijão Mung no Brasil, essa é a segunda. Então, os produtores têm que saber agora que existe esse feijão Mung. Ok, feijão Mung é para exportação. Se é para exportação, faça contrato, não fique dependendo do mercado interno. Agora, as oportunidades lá fora, no feijão Mung, são crescentes também. Então, é isso que vai estimular o produtor, o conhecimento e a disponibilidade de sementes. Os outros feijões, a mesma coisa, né? Então, eu acredito que o esforço que a gente vem fazendo através do IBRAF, né, de postar a maior quantidade de informações possíveis para os produtores, né? E a gente criou o Grupo Premier, que esses produtores recebem informações, inclusive oportunidades de negócios, para que sintam o estímulo, para que sintam o crescimento desse mercado, e são como é que a gente comenta, como é que a gente expressa? Fazedores de opinião, não. Enfim, os que acabam formando a opinião dos outros produtores. São referências, certo? Então, esses produtores a gente vem buscando fazer também com que eles tenham o maior volume possível de informações e com essas informações eles tomam a sua decisão. Saber o que acontece dentro do mercado indiano, agora, na colheita que está ocorrendo lá, faz diferença para alguns produtores que já estão mais ligados. Outros pesquisadores têm se dedicado não só à pesquisa de campo e à adaptação de novas cultivares às condições do nosso clima, mas eles também têm formado a opinião dos produtores. Eles estão dispostos a, o tempo todo, passar essas informações para os produtores também. Então, é um mercado de informação, a gente pode aproveitar muito mais do que a gente está aproveitando hoje, e é um horizonte que se abre para o Brasil muito interessante. O que nós temos recebido de solicitações de cotação de feijões diferentes do mundo afora, né? O Brasil está muito ativo, o Ministério da Agricultura tem que tirar o chapéu, está fazendo um trabalho com os adidos impressionante e também com os departamentos comerciais das embaixadas do Brasil, e todos eles estão demandando por todos os tipos de feijão. Feijão Paulinha Canário do interior de São Paulo. Quando a gente imaginou que ia ter demanda por esse feijão no mundo? Tem. Feijão Paulinha Vermelho da região de Madre de Deus, lá em Minas Gerais. Um feijão muito específico daquela região. Tem também, tem demanda também. Ocorre que hoje esses feijões, se o carioca está 340, 350, um feijão desse está 370, 380, às vezes R$400. Só que nós vamos precisar passar pelo momento de ter uma oferta maior dele, né? E aí sim começar a exportar, porque a R$400 você não consegue exportar para ninguém. Mas a 250 você exporta para muita gente. Eu não sei se eu consegui deixar claro essa situação, Alexander, da oportunidade.
a coisa está justamente no momento em que você tem agora as sementes, você tem o mercado, você teve uma perda lá fora, em termos de safra do ano passado, em agosto, setembro, você tem toda essa situação nova da busca de nutrição vegetal. Só né? falta o produtor se informar para fazer a coisa certa, né, Marcelo? E é o que nós estamos fazendo aqui, o que o Notícias faz há mais de 15 anos no feijão aí, né? Levar as novidades. É isso aí. Eu acredito que muita gente, Alexander, teve a sua curiosidade despertada por feijões que perdem a cor mais lentamente. Foi aqui, né? Foi em conversas como essa. Muitos produtores descobriram que existia o feijão Mung. Né? Lembra quando a gente começou a falar do Mung? Puxa, mas como é que escreve isso? Onde é que come? Que cor que é? Né? Hoje existe aí um mercado, já existem produtores aproveitando, produtor do Piauí, do Maranhão, do Tocantins, e daí dos tradicionais de feijões diferenciados, como é o caso do Mato Grosso, de Goiás, né? Acabaram tendo acesso a primeira vez, despertada a sua curiosidade, né, em matérias como essa. Então, eu vejo que o feijão rajado, lembra o quanto a gente falou de feijão rajado? Sim. Hoje é uma realidade. Né? E o consumo desses feijões dentro do Brasil, se você disponibiliza, o consumidor aumenta. O consumidor só come muito feijão carioca quando ele não tem outro feijão. Se você colocar um outro feijão num preço parecido com o feijão carioca, aumenta o consumo de feijão no Brasil. Porque se o cidadão ia comer 3 ou 4 vezes por semana feijão carioca, ele acaba colocando mais uma vez um feijão preto e mais uma vez lá um feijão vermelho. Acaba aumentando o consumo naturalmente. Né? Então, é interessante esse movimento e esse crescimento desse mercado de feijão, é impressionante. E como é bom saber que os produtores podem ter acesso e podem reagir a isso. Eles precisam continuar buscando, tem que ir atrás. É isso aí. Bela dica. Marcelo, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo. Nesse horário sempre me abre apetite falar de feijão. Eu vou terminar aqui e vou encontrar meu pratinho de feijão ali. É isso aí, tamo junto então. Um abraço, Marcelo. Valeu, um abraço, uma boa semana a todos. Valeu. Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, falando um pouquinho aí do mercado do feijão, comportamento dos preços e também dessa tendência, que na verdade já passou de tendência a uma necessidade de diversificação da produção de feijão e pulses, principalmente atento no que pode acontecer ou na demanda do mercado internacional para atender essa necessidade que vem aparecendo aí em função de um apelo maior pela redução de proteína animal e uma volta aí, uma consolidação do consumo de proteína vegetal, e o feijão tem boa contribuição nesse processo, e também pela necessidade pós-Covid de abastecer mercados com proteína vegetal. Ele citou a questão da China, que teve aí uma condição muito particular de proibição das chamadas carnes exóticas lá, e obviamente não tem proteína animal para todo mundo nesse momento, e tem uma tendência grande de que parte dessa demanda por proteína animal que deixa de ser colocada aí em função da proibição do consumo de carnes exóticas, migre aí, portanto, para proteína vegetal, e o feijão, novamente, tem uma grande participação nesse mercado. Vamos ficar atentos, então, a essas tendências do mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Tem a previsão do tempo e a análise do clima feito pelo INMET na sequência. Continue com a gente.